A noite de 28 de julho de 1794 marca um dos momentos mais sombrios da história francesa. Carroças cheias de condenados chegam à Praça da Revolução, palco de centenas de execuções após a queda da monarquia. Um a um, os homens são levados ao cadafalso, até restar apenas um, o homem que, para muitos, encarnava o próprio rosto da Revolução, responsável por enviar dezenas de milhares à guilhotina. Com a cabeça ainda enfaixada, vestígio do tiro que lhe destruíra a mandíbula durante a prisão. Ele é arrastado para frente. Em instantes, a lâmina desce, e seus gritos são calados para sempre. Seu nome? Maximilien Robespierre, o mestre por trás do reinado do terror. Conhecido pela posteridade como Robespierre, ele nasceu em Arras, na província de Artois, no norte da França, em 6 de maio de 1758. Seu pai, François Maximilien Barthélemy de Robespierre, era um advogado influente no Conselho de Artois, pertencente a uma linhagem de juristas que atuavam nos tribunais franceses desde o início do século XVII. Sua mãe, Jacqueline Marguerite Carrault, por outro lado, vinha de uma família menos ilustre. Era filha de um pequeno produtor de cerveja na região de Artois. Antes mesmo de nascer, Maximilien já era envolto em controvérsia. Sua mãe estava grávida de 5 meses quando se casou com François. Um escândalo que abalou a conservadora Arras, dominada pela moral rígida da Igreja Católica. O constrangimento foi tão grande que os pais de François se recusaram a comparecer ao casamento. Apesar disso, o casal seguiu adiante e Jacqueline deu à luz mais 3 filhos após Maximilien, Charlotte, Auguste e um quinto bebê, que não sobreviveu. O destino, porém, reservaria provações ainda mais duras. Em 16 de julho de 1764, quando Maximilien tinha apenas 6 anos, sua mãe faleceu, 9 dias após dar à luz a um natimorto. O pai, arrasado, passou a abandonar a família por longos períodos. Sem alternativa, Maximilien e seu irmão Augusto foram enviados para viver com os avós maternos, donos da pequena cervejaria dos Carrault. Muitos historiadores acreditam que essas tragédias precoces moldaram profundamente sua personalidade. A perda da mãe e o abandono paterno teriam alimentado nele uma desconfiança obsessiva contra qualquer forma de traição ou corrupção. Sua irmã Charlotte, em Memórias, descreve uma transformação radical em seu irmão. De uma criança barulhenta e alegre, ele se tornou um jovem sério, disciplinado e introspectivo, mergulhado em estudos solitários. Aos 8 anos, já alfabetizado, Maximilien ingressou no colégio local de Arras. 3 anos depois, em 1769, conquistou uma bolsa para o prestigiado Colégio Louis, o Grande, em Paris, onde permaneceu até os 23 anos. Lá, absorveu um currículo que unia o humanismo renascentista com seu foco em retórica, oratória, filosofia e ciência política, através de autores como Platão, Aristóteles, Cícero e Quintiliano, as ideias racionalistas da Europa moderna. Dedicado e brilhante, acumulou prêmios acadêmicos e, em 1775, foi escolhido entre 500 alunos para discursar diante de Luís XVI, pouco depois de sua coroação. Formou-se em Direito em 1781. Recebendo uma recompensa de 600 livres por seu desempenho excepcional, valor equivalente a mais de 1 ano de sustento. Durante sua formação, desenvolveu profunda admiração pelos ideais clássicos de virtude e pelas obras dos filósofos iluministas, especialmente Jean-Jacques Rousseau. A noção de Rousseau sobre o eu virtuoso, o indivíduo guiado somente por sua consciência, e suas teorias políticas, como as expostas em O Contrato Social, 1762, exerceram sobre ele uma influência decisiva. Rousseau argumentava que os monarcas absolutistas não tinham direito divino ao poder e que os governos só se legitimavam pelo consentimento e pela justiça. Essas ideias, porém, carregavam um perigo. Se levadas ao extremo, poderiam desandar em violência popular e demagogia. De volta a Arras em 1781, Robespierre logo se destacou como advogado, sendo admitido na ordem em 15 de maio daquele ano e, em março de 1782, nomeado juiz criminal, cargo do qual renunciou por sua oposição ferrenha à pena de morte. Também criticava o celibato clerical e o tráfico de escravos, mas sua maior aversão era dirigida ao regime opressor da monarquia, da nobreza e da igreja na França. Essas convicções se intensificaram na década de 1780, à medida que o país afundava em uma crise agrária e fiscal sem precedentes. As guerras custosas contra a Inglaterra, como a Guerra dos 7 Anos e o apoio francês à Revolução Americana, haviam inchado a dívida pública, enquanto más colheitas na metade da década agravaram a fome.
Cada vez mais franceses como Robespierre recusavam-se a socorrer a coroa sem ter voz política. O parlamento francês, os Estados Gerais, não era convocado desde 1614. Seus ideais se fortaleceram ainda mais com sua atuação na Academia de Arras, da qual se tornou diretor, e sua entrada, em 1787, na seleta Sociedade dos Rosati. Embora já fosse um advogado respeitado na região, nada indicava que ultrapassaria os limites de uma carreira local. Mas os ventos da história estavam prestes a mudar. Em 1787, a crise financeira do reino atingia um ponto insustentável, e Luís XVI, sem alternativas, seria forçado a convocar os Estados Gerais, um ato que acenderia a faísca da Revolução Francesa. Diante do colapso iminente das finanças reais, Luís XVI, acossado pela urgência, passou a nomear uma sucessão de ministros da Fazenda em caráter de emergência, todos operando desde o suntuoso Palácio de Versailles, símbolo máximo do poder monárquico. Mas cada tentativa de sanar a crise esbarrava na mesma realidade: as medidas paliativas não eram suficientes. A solução, então, tornou-se inevitável: convocar os Estados Gerais em Versailles no verão de 1789, pela primeira vez em 175 anos. A decisão era um reconhecimento tácito de que o sistema estava à beira do colapso. Representantes dos três estados, nobreza, clero e povo, convergeriam para a antiga capital monárquica. Na visão do rei e de seus conselheiros, a estratégia era clara: reunir o parlamento por um breve período, extrair um subsídio extraordinário dos estados para salvar as contas da coroa e, em troca, conceder o mínimo possível de reformas antes de dissolvê-los. Era um modelo testado ao longo de séculos, em que monarcas como os da Inglaterra ou da Espanha negociavam concessões limitadas em troca de fundos emergenciais. Mas Luís XVI e seus ministros subestimavam o momento histórico. Em plena Era das Luzes, com ideias revolucionárias fermentando nas mentes dos cidadãos e após quase 2 séculos de demandas reprimidas, acreditavam que os Estados Gerais se contentariam com migalhas políticas em troca de um resgate financeiro. Era uma ilusão perigosa. Quando a notícia da convocação chegou a Arras, Robespierre enxergou naquilo não uma mera formalidade, mas uma brecha para dar voz ao que ele mesmo descreveria como as queixas que ardem em mim, um sistema político e social que considerava intrinsecamente injusto. Em janeiro de 1789, lançou-se a campanha para garantir uma cadeira nos Estados Gerais. Seu primeiro movimento foi um panfleto incendiário, no qual desferia ataques cerceadores contra as elites locais, a nobreza e o clero de Artois, responsabilizando-as pela miséria que assolava a região. Nesse texto inicial, já se delineavam as 2 colunas que sustentariam seu pensamento político pelo resto da vida: a defesa intransigente da representação por meio de eleições livres e a convicção de que os pobres, vítimas de um sistema corrupto, tinham direito à justiça. O problema é que tradicionalmente a seleção dos deputados de Artois era dominada pelos estratos mais abastados da sociedade. Para um advogado de origens modestas como Robespierre, que se apresentava como porta-voz dos despossuídos, as chances eram ínfimas. Até que em 7 de março de 1789, um decreto real mudou tudo: as eleições em Artois passariam a ser por sufrágio popular. Sua retórica populista então encontrou terreno fértil. Multiplicou panfletos denunciando a exploração das elites e a degradante situação da província, ganhando apoio especialmente nas zonas rurais, onde a fome e a desesperança graçavam. Entre 24 e 28 de abril, mais de 1.000 representantes dos 3 estados reuniram-se em Arras para eleger os 8 deputados do terceiro estado. Robespierre estava entre eles. A notícia de sua vitória chegou em um momento crucial. Os Estados Gerais estavam marcados para 5 de maio, e ele teria apenas uma semana para se preparar para a viagem a Versailles. Quando desembarcou na corte, sua figura não impressionava. Com apenas 1,60 metros, baixo até para os padrões da época, pele pálida e corpo esguio, fruto de uma rotina extenuante e de uma dieta frugal, muitas vezes reduzida a um copo de leite pela manhã, Robespierre carregava ainda um tique facial incontido, que com o tempo comprometeria sua visão. As lentes da época, grosseiras e imprecisas, obrigavam-no a usar 2 pares de óculos sobrepostos para enxergar com clareza. Mas foi justamente aquele homem de aparência frágil que em poucas semanas alinhou-se ao grupo mais radical da Assembleia, o Clube Breton, formado por deputados da região da Bretanha no noroeste da França. Seu objetivo era simples e explosivo: exigir que cada deputado tivesse direito a um voto individual,
e não que cada estado, nobreza, clero e povo, emitisse um voto coletivo, mecanismo que permitia à aristocracia e à igreja bloquearem qualquer reforma popular. Entre os aliados dessa causa destacava-se o abade Sieyès, clérigo e pensador político que em um panfleto publicado em janeiro daquele ano, havia proclamado o terceiro estado como a verdadeira nação, com direito de redefinir sozinho as estruturas do poder francês. A partir de 11 de maio, os representantes do povo começaram a se reunir independentemente dos outros dois estados. Era um gesto de ruptura. Até junho, ficou evidente que o rei, seus ministros e as elites tradicionais haviam perdido o controle sobre os acontecimentos em Versailles. O terceiro estado, então, declarou-se autônomo em relação à coroa e aos privilégios dos outros estados, um dos primeiros atos revolucionários que sacudiriam a França. Robespierre juntou-se a eles em 13 de junho, quando a Assembleia já rumava para um confronto inevitável. Sieyès, embora visionário, almejava uma transição gradual, uma monarquia constitucional com reformas moderadas. Naquele estágio inicial, eram os moderados que detinham a maioria. Mas a resistência sistemática do rei e das elites aos anseios populares radicalizaria o processo. Até o início de julho, a Assembleia, agora auto-intitulada Assembleia Nacional Constituinte, transferia suas atividades para Paris, em um movimento deliberado para afastar a influência da corte. O objetivo era claro: elaborar uma nova Constituição, livre das amarras de Versailles. O juramento do Jeu de Paume, em 20 de junho, selou esse compromisso. Robespierre foi o 45º signatário de um documento histórico. Os deputados juravam não se separar até que a França tivesse uma Constituição. A revolução já não se limitava aos salões de Versailles. Nas ruas de Paris, a crise econômica e a escassez de pão mantinham a população à beira da revolta. Em 13 de julho, a Assembleia criou uma milícia burguesa para conter os distúrbios. No dia seguinte, o Marquês de Lafayette foi nomeado seu comandante, e em um gesto simbólico, rebatizou-a como Guarda Nacional. Adotando as cores vermelha e azul de Paris, acrescidas do branco real, nascia ali o tricolor que se tornaria a bandeira da França revolucionária. A revolução agora tinha rosto, voz e cores. E não havia mais volta. Mas foi no dia 14 de julho de 1789 que a revolução ganhou sua marca indelével. Não por acaso, nem por mero simbolismo, mas porque aquele foi o momento em que o povo de Paris, exausto e faminto, decidiu que não mais se curvaria à opressão. Em busca de armas para se defender, e para se armar contra um sistema que os esmagava, milhares de cidadãos marcharam até a Bastilha, fortaleza sombria que há séculos encarnava o poder absoluto da monarquia. Não era apenas uma prisão. Era o símbolo vivo da tirania, um lembrete de pedra e ferro de que o rei podia aprisionar quem quisesse, quando quisesse, sem justiça nem piedade. Os gritos pela rendição do pequeno contingente real que guardava a fortaleza ecoaram pelas ruas. A tensão explodiu em confrontos, depois em tiros. E quando a multidão, enfurecida e determinada, finalmente rompeu pelos portões, não foi apenas uma vitória militar, foi o colapso de um mundo. Às 17h30, o governador da Bastilha, Bernard René de Launay, foi arrastado até a Praça de Greve, onde a fúria popular o condenou sem julgamento. Seu último grito, "Basta! Deixem-me morrer!", foi afogado sob facadas e socos, enquanto a multidão, ebria de justiça e vingança, executava ali mesmo o homem que para eles, representava séculos de humilhação. Alguns culpariam os soldados da guarnição pela queda da Bastilha. Outros, os 5.000 soldados reais aquartelados nas proximidades, que assistiram passivos ao desmoronar de um dos pilares do antigo regime. Mas a verdade era uma só: o povo havia provado seu próprio poder, e a Europa inteira estremeceu. O 14 de julho não foi apenas um dia de vitória, foi o ponto de não retorno. Quando a notícia se espalhou, reinos e cortes tremiam ante a ideia de que os camponeses, os artesãos, os famintos de Paris haviam derrubado, com suas próprias mãos, uma fortaleza inexpugnável. Hoje, a data é celebrada como Bastille Day, mas na época foi o aviso de que a revolução não seria contida por meias medidas. Robespierre, que observava tudo com uma mistura de horror e êxtase, chamou os insurgentes de exército patriótico e declarou estar testemunhando os maiores eventos que a história da humanidade pode revelar, mas foi em seu silêncio diante da violência, e na justificativa que depois daria a ela, que se revelou o germe do que viria. Aquela morte brutal não o repeliu, antes parece ter-lhe confirmado uma verdade sombria: a liberdade às vezes exigiria sangue. E o sangue não pararia de correr. Nas semanas seguintes, a agitação se alastrou como fogo em palha seca.
Saques, revoltas, justiçamentos sumários varreram as províncias, enquanto o medo e a fome alimentavam a revolta. Até que em 4 de agosto a Assembleia Nacional Constituinte, pressionada pela radicalização das ruas, fez o impensável, decretou o fim do feudalismo. Em uma sessão que se estendeu pela noite adentro, os deputados aboliram os privilégios senhoriais, as isenções fiscais da nobreza e do clero, os direitos exclusivos das corporações. Com um golpe de caneta desmantelaram as estruturas que por séculos haviam mantido milhões acorrentados à miséria enquanto uma minoria banqueteava. O antigo regime não estava apenas ferido, estava sendo enterrado, peça por peça. Robespierre, no entanto, não foi o protagonista daquele momento histórico. Não discursou com a paixão que o tornaria famoso, nem liderou os debates que selaram o destino da França. Limitou-se a intervir pontualmente, exigindo a liberdade de imprensa e um sistema tributário que onerasse os ricos, detalhes que para ele eram tão vitais quanto a própria abolição dos privilégios. Afinal, de que adiantaria destruir a velha ordem se a nova não fosse construída sobre a justiça? Mas foi na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, promulgada semanas depois, que o espírito da Revolução ganhou sua voz mais alta. Ali as ideias de Rousseau, Voltaire e Diderot saíram dos livros e se tornaram lei. A soberania pertencia ao povo, os homens nasciam livres e iguais. A resistência à opressão era um direito sagrado. Robespierre sabia que aquelas palavras, por mais nobres, não bastariam. A liberdade, para ser real, precisaria de dentes. E a fome, mais uma vez, mostrou que a paciência do povo tinha limites. Em outubro, quando a escassez de pão voltou a asfixiar Paris, foram as mulheres, as mesmas que sustentavam suas famílias com salários de fome, quem tomaram as ruas. 7.000 delas marcharam até Versalhes, uma coluna humana de fúria e determinação, e arrancaram o rei e sua corte do isolamento dourado em que se refugiaram. Quando a multidão invadiu o palácio, saqueando salões e ameaçando a vida de Maria Antonieta, não foi apenas um ato de desespero, foi um ultimato. Luís XVI e sua família foram levados para o Palácio das Tulherias, em Paris, onde passariam a viver não como monarcas, mas como reféns de uma cidade que já não os temia. A mensagem era clara, o trono agora se curvava à vontade das ruas. E foi nesse caldeirão de tensões que Robespierre começou a forjar seu destino. Na Assembleia sua voz ganhava volume. Enquanto outros hesitavam, ele era implacável. O rei não poderia ter veto absoluto sobre as leis, a soberania pertencia ao povo, não a um homem corrompido pelos privilégios de nascença. Quando a Assembleia cedeu parcialmente concedendo a Luís XVI um veto suspensivo, Robespierre viu ali uma traição. Para ele, qualquer concessão ao monarca era um passo atrás, um risco de que a revolução fosse estrangulada ainda no berço. Mas sua batalha não se limitava ao rei. Ele também se opunha ferozmente à restrição do direito de voto apenas aos cidadãos ativos, aqueles que pagavam impostos acima de um mínimo. Todos os franceses devem ser admitidos a todos os cargos públicos, sem outra distinção que não a virtude e o talento, trovejou em janeiro de 1790. Como poderia uma revolução que pregava a igualdade negar voz aos mais pobres? Como poderia um sistema que se dizia justo excluir justamente aqueles que mais sofriam sob o jugo da injustiça? Sua defesa de um sufrágio universal e da eleição popular dos oficiais da Igreja, outro golpe contra o controle clerical, revelava sua convicção inabalável. A França não pertencia aos nobres, nem aos bispos, nem ao rei. Pertencia ao povo. E o povo finalmente começava a entender seu próprio poder. Em março de 1790, Robespierre foi eleito presidente do Clube dos Jacobinos, a facção mais radical da Revolução. O que começou como um grupo de deputados bretões em 1789 havia se tornado a vanguarda do novo regime, uma rede de intelectuais, jornalistas e ativistas que não apenas debatiam a revolução, mas a moldavam. E Robespierre, com sua retórica afiada e sua intransigência moral, rapidamente se tornou sua figura central. Suas palavras ecoavam nos jornais, suas cartas chegavam de todas as províncias, e as massas parisienses o aclamavam como um dos seus. Quando em junho foi eleito secretário da Assembleia, seu prestígio já não era apenas político, era quase messiânico. Os meses seguintes só confirmariam seu ascendente. Em maio de 1790, uma multidão o aplaudiu efusivamente diante do Palácio das Tulherias, depois que ele e seu aliado Jérôme Pétion conseguiram limitar o poder do rei sobre a política externa. Para Robespierre, cada vitória era um passo rumo à França que ele imaginava. Uma república de virtude, onde o mérito substituísse o nascimento, e onde a vontade popular fosse a única lei. Mas ele também sabia que para chegar lá, seria preciso mais do que discursos.
Seria preciso vigiar, denunciar, purificar. Porque, em sua visão, a revolução não estava apenas ameaçada pelos aristocratas e pelos sacerdotes, estava ameaçada por aqueles que, dentro das próprias fileiras revolucionárias, poderiam traí-la por covardia, por ambição ou por medo. E foi assim, com a convicção de que a liberdade só sobreviveria se defendida com mão de ferro, que Robespierre começou a semear o terror que um dia colheria. Não bastava alertar sobre os perigos da contra-revolução. Era preciso incutir esse medo na alma do povo, transformá-lo em uma chaga aberta que só a ação radical poderia cicatrizar. E foi isso que Robespierre fez ao longo de 1790, em discursos inflamados que ecoavam pelas ruas de Paris como um toque de rebate. Não eram simples palavras, eram marteladas contra a complacência, advertências contra os fantasmas que, segundo ele, já rondavam a República nascente. Aristocratas infiltrados, clérigos traidores, monarquistas disfarçados de patriotas. A imprensa ridicularizou suas denúncias, mas o povo as engoliu como verdade sagrada. Porque, no fundo, a França revolucionária já pressentia o que Robespierre gritava: a sombra da restauração era real, e só a vigilância implacável poderia afugentá-la. Foi nesse caldo de desconfiança e fervor que ele encontrou um aliado tão leal quanto perigoso, Louis-Antoine de Saint-Daste, um jovem de apenas 23 anos, membro da Guarda Nacional cuja admiração por Robespierre transbordava em cartas apaixonadas. Vocês são os únicos que ousam enfrentar os inimigos da Revolução, escreveu-lhe certa vez, e aquelas palavras selaram não apenas uma amizade, mas uma aliança que mudaria o curso da história. Os dois, separados pela idade mas unidos pela mesma fé inquebrantável na pureza revolucionária, teceram uma rede de influência que se estenderia até os últimos suspiros de ambos. E foi justamente no auge dessa crescente sinergia que, em 5 de dezembro de 1790, Robespierre proferiu o discurso que o consagraria como profeta da Nova França. Diante da Assembleia, ele ergueu a Guarda Nacional, da qual Saint-Daste fazia parte, como o escudo vivo da Revolução. Eles são os guardiões da liberdade, declarou, antes de cunar a frase que se tornaria o grito de guerra de uma geração: liberdade, igualdade, fraternidade. 3 palavras que em sua boca não eram um ideal abstrato, mas uma ordem de batalha. O povo as repetiu como um mantra, os inimigos da revolução as temeram como uma sentença. Mas o destino, como sempre, reservava suas ironias. Em 2 de abril de 1791, a morte do conde de Mirabeau, o orador brilhante, o moderado que encantava multidões, abriu uma brecha no poder. Paris chorou seu ídolo caído, mas Robespierre viu além das lágrimas, uma oportunidade. O vazio deixado por Mirabeau era um convite à ambição, e ele não hesitou em ocupá-lo. Entre maio e junho daquele ano, suas propostas se multiplicaram como flechas envenenadas: sufrágio universal para todos os franceses, abolição da pena de morte, ataques ferozes àqueles que ousavam defender os resquícios do poder real. Não há meio termo entre a servidão e a liberdade, vociferava, enquanto seus oponentes, como o abade réu, o chamavam de advogado de bandidos e assassinos, nas páginas de panfletos royalistas. As acusações só o fortaleceram. Porque, no fundo, Robespierre já não era apenas um deputado, era o tribuno de uma causa sagrada. E quando, em 20 de junho de 1791, o rei Luís XVI tentou fugir para os Países Baixos austríacos, disfarçado como um criadão, a máscara da monarquia caiu para sempre. Reconhecido em Varennes, humilhado, arrastado de volta a Paris como um prisioneiro, o monarca suspendido por decreto não era mais um soberano, era um símbolo podre de um regime em decomposição. A República, antes um murmúrio, tornou-se um clamor. Robespierre não perdeu tempo. No dia seguinte, diante dos jacobinos, ele não poupou ninguém, nem o rei, um traidor que fugiu como um rato, nem os deputados que ousavam defendê-lo, cúmplices da tirania. Sua fúria dividiu o clube. Os moderados, horrorizados, abandonaram a sala para fundar o Clube dos Feuillantes, deixando para trás um movimento jacobino mais radical, mais alinhado à sua visão, e, acima de tudo, mais seu. Quando, entre 13 e 15 de julho, a Assembleia debateu a restauração dos poderes do rei, Robespierre jogou sua última carta, declarando-se nem monarquista nem republicano. Ele na verdade já havia escolhido seu lado. E o povo nas ruas também. No Campo de Marte, em 17 de julho, milhares se reuniram para assinar a petição de Brissot exigindo a deposição de Luís XVI. Mas a Guarda Nacional, sob ordens do Marquês de Lafayette, não hesitou, disparou contra a multidão. O massacre que se seguiu, dezenas de mortos, sangue escorrendo sobre os ideais, só serviu para radicalizar ainda mais os ânimos.
Entre os que clamavam por vingança estavam dois nomes que logo se tornariam pilares do terror: Jean-Paul Marat, o jornalista cujas páginas de El Ami do Peuple incendiavam Paris com chamados à violência, e Georges Danton, o orador arrebatador, presidente do Clube dos Cordeliers, cujos discursos faziam tremer os salões do poder. Ambos, cada um à sua maneira, compartilhavam com Robespierre a mesma certeza: a revolução não poderia ser meiga. Ou ela devoraria seus inimigos, ou seria devorada. Após o banho de sangue no Campo de Marte, as prisões se encheram, e Robespierre soube que sua própria cabeça estava na mira. Não poderia voltar para sua antiga moradia. Foi então que Laurent Lecointre lhe sugeriu refúgio na casa de Maurice Duplay, o modestíssimo marceneiro da Rue Honoré, próximo ao Palácio das Tulherias. O que começara como um esconderijo temporário tornou-se sua fortaleza. Ali, entre as paredes simples de um artesão, o homem que ditaria o destino da França encontrou não só abrigou, mas algo que se aproximava de uma família. Há quem diga que chegará a noivar com Eleonore, a filha mais velha de Duplay, um rumor alimentado anos depois pela irmã dela, Elizabeth, mas nunca confirmado. Seja como for, o fato é que Robespierre nunca se casaria, nunca teria filhos. Sua única esposa seria a Revolução. Seus únicos herdeiros, os sans-culottes, a plebe faminta e armada que o idolatrava como o Messias. E quando, em 3 de setembro de 1791, a nova Constituição foi finalmente promulgada com uma cláusula proposta pelo próprio Robespierre, proibindo os deputados da Assembleia Constituinte de se candidatarem à nova legislativa, ele deveria ter voltado a Arras como um homem comum. Mas nada em Maximilien Robespierre era comum. Nas ruas de Paris, no último dia da Assembleia, o povo o coroou com louros, carregando-o em triunfo ao lado de Pétion. Não era mais um advogado de província, era o profeta de uma nova era, o guardião intransigente de um sonho que, para sobreviver, exigiria cada vez mais sangue. Os sans-culottes já o chamavam de o incorruptível. Em breve a França inteira conheceria o preço dessa incorruptibilidade. Enquanto os patriotas de Paris inflamavam as ruas com sua agitação incansável, Robespierre já não era mais um mero espectador da revolução. Era seu arquiteto moral, seu juiz implacável. Em 16 de outubro de 1791, ao regressar a Arras, a cidade que outrora o ignorara agora o recebia como um herói, em meio a aplausos e vivas. 46 dias em Artois bastaram para que ele visse, com olhos cada vez mais desconfiados, a sombra da guerra se estender sobre a França. A fronteira com os Países Baixos austríacos, terra natal de Maria Antonieta, a rainha estrangeira que o povo já chamava de austríaca, era uma ferida aberta. A Áustria, aliada à Prússia, preparava-se para esmagar a revolução em nome de um trono que tremia. E Robespierre sabia, a França, dividida e mal armada, não estava pronta para aquele combate. Mas não era o medo que o movia. Era a certeza de que uma guerra não traria liberdade, mas sim a ditadura de um general vitorioso ou a restauração sangrenta de um rei humilhado. Enquanto Brissot e seus seguidores, embriagados pelo sonho de uma cruzada revolucionária, clamavam pelas armas, Robespierre ergueu-se no clube dos jacobinos como a voz da razão sombria. Uma guerra não é um jogo de crianças, advertia. Se vencermos, teremos um César. Se perdemos, teremos um Bourbon. Mas suas palavras caíram no vazio. A França, sedenta por glória ou por vingança, marchou para o abismo em 20 de abril de 1792, declarando guerra à Áustria. A Prússia, como um lobo que fareja sangue, juntou-se ao banquete. E então veio o desastre. Os exércitos franceses, mal treinados e pior liderados, desmoronaram como castelos de cartas. Regimentos inteiros desertaram, generais foram linchados por suas próprias tropas, e o pânico espalhou-se como um incêndio em Paris. Enquanto o rei, traidor por instinto, conspirava com os inimigos da nação, esperando que uma derrota rápida o devolvesse ao trono absoluto, Robespierre, cada vez mais isolado, fundou seu próprio jornal, o Defensor da Constituição, não para construir pontes, mas para queimar as que restavam. Com tinta tão afiada quanto uma lâmina, desferiu golpes contra Brissot, contra Lafayette, contra todos aqueles que, em sua visão, haviam traído o espírito de 1789. Até que, em um giro que só a história ousaria escrever, o próprio Robespierre mudou de lado. 2 meses após o início da guerra, quando as tropas inimigas já ameaçavam as portas de Paris, ele abandonou o pacifismo tático e abraçou a guerra não como um mal necessário, mas como uma missão sagrada. A liberdade não se defende, conquista-se, proclamou. A França não lutaria apenas por sua sobrevivência. Lutaria para levar a tocha da igualdade aos povos oprimidos da Europa. Mas por trás dessa retórica inflamada espreitava um cálculo frio.
A guerra, agora, era o pretexto perfeito para purgar os traidores internos. E traidores para Robespierre estavam em toda parte. O verão de 1792 foi um barril de pólvora. Em 9 de agosto, quando o sol já se punha sobre uma Paris eletrizada, os 48 distritos da cidade se rebelaram. Danton, o gigante ruivo cuja voz trovejava como canhões, liderou a comuna insurrecional. No dia seguinte, 10 de agosto, a multidão ia armada com facas, espingardas e uma fúria acumulada por 3 anos de traições, invadiu o Palácio das Tulherias. Os guardas suíços, últimos defensores do rei, foram massacrados. Luís XVI, pálido e trêmulo, foi arrastado para a prisão do Templo. A monarquia constitucional, aquele experimento frágil inspirado na Inglaterra, desabou em escombros. A revolução agora não teria mais meias medidas. Naquela mesma noite, Robespierre subiu ao púlpito do Clube dos Jacobinos. Não havia triunfalismo em sua voz, mas uma solenidade quase religiosa. O espírito de 1789 renasceu, declarou. 3 anos de procrastinação, de concessões aos tiranos, terminaram hoje. A multidão rugiu. A França não seria mais uma nação de reis, mas de cidadãos. Ou pelo menos, daqueles cidadãos que Robespierre julgasse dignos. 3 dias depois, o rei foi oficialmente preso. E Robespierre, eleito para a Comuna de Paris, transformou-se no guardião de sua legitimidade. Enquanto a Assembleia Legislativa, aterrorizada, tentava dissolver a Comuna, ele a defendeu com unhas e dentes. O povo de Paris salvou a revolução, argumentava. Quem ousará silenciá-lo agora? Mas o verdadeiro teste ainda estava por vir. Em setembro, quando os exércitos prussianos avançavam implacáveis, o medo engoliu a razão. Nas prisões de Paris, mais de 1000 inimigos da Revolução, aristocratas, padres refratários, suspeitos de traição, foram esquartejados pela turba em um banho de sangue que duraria 5 dias. Robespierre não condenou os massacres. Pelo contrário, exigiu justiça institucionalizada. Um tribunal revolucionário clamou para que a nação não precise fazer justiça com as próprias mãos. E assim nasceu a máquina que em breve devoraria até seus próprios criadores. Mas então, como um raio em meio à tempestade, veio o Valmy. Em 20 de setembro de 1792, o exército francês, mal armado, faminto, mas inflamado por um ideal, deteve o avanço prussiano. Paris estava salva. A revolução, também. No dia seguinte, a monarquia foi formalmente abolida. A Primeira República Francesa nasceu em meio a gritos de viva a liberdade. Enquanto o mundo assistia atônito ao espetáculo de um reino que se desmoronava para dar lugar a algo nunca antes visto, um governo do povo, pelo povo. Ou assim parecia. Robespierre, agora no auge de seu poder, voltou seus olhos para a Convenção Nacional, o novo parlamento que substituiria a falida Assembleia Legislativa. Ele não apenas seria eleito, seria o primeiro nome da lista de Paris, ao lado de Danton e Marat, os outros 2 pilares da radicalidade. Quando a convenção se reuniu em 20 de setembro, os bancos mais altos do hemiciclo, à esquerda, foram ocupados por Robespierre e seus aliados. Ali na montanha, eles observariam, julgariam e, quando necessário, destruiriam. Do outro lado, os girondinos, Brissot, Vergniaud e Roland, os acusavam de aspirar à ditadura. Robespierre respondia com uma calma mortal: a virtude não teme a calúnia. Até que em 5 de novembro ele subiu à tribuna para um discurso que seria lembrado como um dos mais devastadores de sua carreira. Não se defendeu. Ataque. Justificou os massacres de setembro como um ato de justiça popular, necessário para salvar a pátria. E quando terminou, os jacobinos o ovacionaram como a um profeta. A revolução já não pertencia aos moderados. Pertencia a ele. E a história, como sempre, preparava seu próximo ato. Os clubes jacobinos, agora consolidados como uma força irresistível, não apenas blindaram a posição de Robespierre na convenção, mas transformaram suas palavras em lei e seus inimigos em alvos. E quando novembro de 1792 chegou, trazendo consigo o destino do rei, a França inteira contive a respiração. Foi então que um jovem deputado de 25 anos, vindo das terras de Picardia, subiu à tribuna. Saint-Just, o discípulo mais leal de Robespierre, o homem cuja frieza só era igualada pela precisão de suas palavras, pronunciou um veredito que ecoaria como um golpe de machado. Luís não é um prisioneiro, é um inimigo. Ou ele reina, ou morre. A convenção hipnotizada não teve escolha senão ouvir. E quando Robespierre, 2 semanas depois, ergueu-se para selar o destino do monarca, não houve espaço para dúvidas. A execução não era vingança, era sobrevivência.
O rei deve morrer para que a nação viva, declarou, e a história, mais uma vez, curvou-se à sua lógica. Em 14 de janeiro de 1793, o veredito caiu como uma lâmina, culpado. 3 dias depois, por uma margem de um único voto, 361 contra 360, a convenção sentenciou à morte o homem que já não era mais rei, mas um mero cidadão Luís Capeto. Quando a guilhotina desceu em 21 de janeiro, não foi apenas um pescoço que rolou. Foi um mundo. Pela primeira vez, um monarca francês era executado não por traição em batalhas distantes, mas por um tribunal do povo. E Robespierre, observando da multidão, soube, a revolução não tinha mais volta. Mas a vitória tinha seu preço. A guerra estrangeira, antes um murmúrio, tornou-se um rugido. Inglaterra e a República Holandesa declararam guerra à França. Dentro das fronteiras, a Vendée, Toulon e Lyon ardiam em revoltas realistas e católicas, enquanto Paris sufocava sob a fome e a agitação. Danton e Robespierre olhavam o caos e viam a mesma verdade cruel. A revolução ainda podia ser estrangulada no berço. A solução? Um instrumento de terror legalizado. Em março de 1793, o Tribunal Revolucionário ressuscitou, não como um órgão de justiça, mas como uma máquina de guerra. 12 jurados, escolhidos pela Comuna Insurrecional de Paris, sem direito à apelação. A primeira prova de fogo veio com Marat. Acusado pelos girondinos, foi levado ao tribunal, e absolvido por seus próprios companheiros jacobinos. A farsa não passou despercebida. Em 13 de abril, os sans-culottes de Paris rugiram de indignação. E em 11 de maio, as seções parisienses exigiram o que todos já sabiam ser inevitável, a expulsão dos girondinos. O jogo estava feito. Os girondinos, fortes nas províncias mas odiados em Paris, não tinham como resistir. Robespierre, com os sans-culottes como seu exército particular, sabia que bastava um sinal. E em 2 de junho de 1793, o sinal foi dado. Uma multidão invadiu a convenção, armas em punho, exigindo sangue. Os deputados pálidos curvaram-se. Os líderes girondinos que não fugiram a tempo foram arrastados para as masmorras. A queda deles foi tão rápida quanto previsível. Em seu lugar, os jacobinos ergueram uma nova constituição. Sufrágio universal, educação pública, os sonhos de Rousseau finalmente em papel. Mas o papel não alimentava os famintos nem silenciava os canhões. Em meados de junho, 60 dos 83 departamentos da França estavam em armas contra Paris. Robespierre, Saint-Just, Danton e Marat olhavam o mapa da França e viam um corpo doente, infectado pela contra-revolução. A cura? O terror. Em 27 de julho, Robespierre foi eleito para o Comitê de Salvação Pública, um órgão de 12 homens que na prática governaria a França com poderes absolutos. Mas o triunfo durou pouco. Em 2 de setembro, a notícia chegou como uns socos no estômago. Toulon, a joia naval da França no Mediterrâneo, havia sido entregue aos britânicos pelos realistas. Paris, já à beira da fome, agora tremia de raiva. A resposta veio rápida. O Tribunal Revolucionário foi expandido, seus jurados agora nomeados pelo próprio comitê. Não haveria mais julgamentos, haveria purgações. Em 17 de setembro, a lei dos suspeitos foi decretada. Qualquer um, nobres, padres, comerciantes, até camponeses que ousassem murmurar contra a revolução, poderia ser preso e executado. 3 dias depois, o controle de preços se estendeu a todos os bens essenciais. Salários foram congelados. E em 10 de outubro a convenção proclamou que todos já sabiam. O governo será revolucionário até a paz. O terror havia começado. Nos 9 meses seguintes, 16 mil cabeças rolaram pela lâmina da guilhotina. Outros milhares foram fuzilados ou massacrados nas províncias, em Lyon, na Vendée, no sul rebelde. Até o final do outono de 1793, as revoltas foram esmagadas. E entre os condenados em Paris, uma figura em particular atraiu olhares: Maria Antonieta. Executada em 16 de outubro, sua morte foi mais um número para Robespierre, cujo foco estava em um alvo muito maior, os girondinos. Em 24 de outubro, 21 deles, incluindo Brissot, foram arrastados perante o tribunal. O julgamento foi uma farsa, a sentença uma formalidade. Uma semana depois, suas cabeças caíram. Com eles, não morreu apenas uma facção política, mas a ideia de uma França federal, descentralizada, o último obstáculo ao poder absoluto de Paris e de Robespierre. Mas a máquina não podia parar. Em 4 de fevereiro de 1794, a Convenção decretou algo que nem mesmo os mais radicis ousaram sonhar: a abolição da escravidão nas colônias. Um gesto de pureza revolucionária, ou uma distração calculada.
porque no dia seguinte Robespierre desvelou sua visão final. Em um discurso que seria estudado como manifesto, ele pintou o retrato de uma França purificada, uma república de virtude, onde o luxo era crime, a frivolidade traição, e o cidadão vivia apenas para a pátria. Sem o terror, a virtude é impotente, declarou. E o Comitê de Salvação Pública, com suas listas de proscritos e suas noites de execuções, era o braço executor dessa virtude. Nas semanas seguintes, Saint-Cast apresentou os decretos de Ventoso e a confiscação dos bens dos inimigos da Revolução, aqueles que fugiram para Londres ou Coblentz, traidores que agora financiavam a guerra contra sua própria terra. Mas enquanto o Estado se enchia de ouro confiscado, as rachaduras no bloco jacobino se aprofundavam. De um lado, Hébert e os enragés, os radicais que queriam queimar não só a aristocracia, mas a própria ideia de Deus. Do outro, Danton, o antigo aliado, agora visto como um traidor mole, pregando clemência quando a revolução exigia sangue. E no meio, Robespierre, o incorruptível, o homem que acreditava ser o único capaz de guiar a França pelo caminho estreito entre o caos e a tirania. Mas a história, como sempre, preparava seu próximo ato. E desta vez a lâmina poderia se voltar contra seu próprio mestre. Um coro de vozes furiosas que não lhe deixavam sequer respirar. A sala, outrora dominada por seu discurso inflamado, agora se transformará em um mar de acusações, onde cada palavra sua era afogada por gritos de tirano, ditador, abaixo o incorruptível. Os mesmos homens que outrora tremiam diante de seu nome, que curvavam a cabeça em sinal de reverência, agora o encurralavam como um animal acossado. O ar estava carregado não apenas de ódio, mas de algo ainda mais perigoso, o medo de que, se não agissem naquele momento, nenhum deles estaria a salvo no dia seguinte. Robespierre, pálido como a morte, tentou uma última vez impor sua autoridade. Citoyens, berrou sua voz quebrando-se pela primeira vez em público. Vocês estão sendo manipulados. Há uma conspiração para destruir a República. Mas suas palavras, antes capazes de inflamar multidões, agora soavam como os delírios de um homem em desespero. A convenção não queria mais ouvir. Queria sangue, o seu. Quando Saint-Just, seu último aliado leal, tentou tomar a palavra em sua defesa, foi imediatamente silenciado. Basta de discursos, rugiu um deputado. O que queremos são nomes. Quem são os traidores que você acusa? Robespierre, atordoado, não conseguiu responder. Não havia mais traidores a serem denunciados, apenas ele próprio, agora o último alvo de uma revolução que devorava seus próprios filhos. O golpe final veio quando um decreto foi aprovado por aclamação, a prisão imediata de Robespierre, Saint-Just, Couthon e seus últimos apoiadores. Sem direito a julgamento, sem direito à defesa, as mesmas regras que ele próprio havia imposto a milhares. Quando os guardas avançaram para detê-lo, Robespierre recuou, seus olhos injetados de um misto de incredulidade e terror. A República está perdida, gritou como se ainda acreditasse que suas palavras pudessem reverter o destino. Mas a República já o havia abandonado. Enquanto era arrastado para fora, entre empurrões e cusparadas, a multidão na galeria irrompeu em aplausos ensurdecedores. Não eram mais os vivas à revolução. Eram risadas de alívio, uivos de vingança, o som de um pesadelo que finalmente chegava ao fim. Na prisão da Conciergerie, onde tantos de seus inimigos haviam esperado pela guilhotina, Robespierre tentou uma última cartada, uma tentativa de suicídio com um tiro na mandíbula. Mas o destino, cruel em sua ironia, poupou-o da morte fácil. Sangrando, desfigurado, foi arrastado até o cadafalso no dia seguinte, 28 de julho de 1794, 10 de Termidor, no calendário que ele próprio ajudara a criar. A multidão que se aglomerou para assistir à sua execução não pranteou, não clamou por justiça. Aplaudiu. Atirou pedras no carro que o levava, como se cada golpe pudesse apagar os anos de terror que ele havia semeado. Quando a lâmina finalmente caiu, não foi apenas a cabeça de Robespierre que rolou. Foi o símbolo de uma era, o fim do terror, o colapso de um homem que acreditara ser a encarnação da virtude, o juiz supremo de uma nação. A revolução, que começara com ideais de liberdade e fraternidade, terminara onde todas as revoluções terminam, quando o poder se concentra nas mãos de um só, em um banho de sangue, com os carrascos sendo devorados por suas próprias máquinas. E enquanto o corpo de Robespierre era jogado em uma vala comum, sem cerimônia, sem lápide, a França respirava aliviada, mas não ilesa. Porque o verdadeiro legado do incorruptível não era a morte de seus inimigos, mas a lição de que nenhum homem, por mais puro que se julgue, está acima da corrupção do poder absoluto. O terror havia acabado.
Mas a sombra de Robespierre, assim como a de todos os tiranos que caem, permaneceria, um aviso gravado a sangue na história: a revolução devora seus filhos. E nenhum deles, nem mesmo os mais virtuosos, está a salvo. O grito ecoou pela convenção como um veredicto do destino: abaixo o tirano, prendam-no. Uma sentença que se espalhou como fogo em palha seca, sufocando a voz de Maximilien antes que pudesse articular uma última defesa. Não havia mais espaço para palavras. O salão, outrora palco de seus discursos inflamados, transformará-se em uma jaula de feras, onde os deputados, outrora aliados ou silenciosos cúmplices, agora rosnavam por sua cabeça. Em questão de horas, a convenção decretou sua prisão, e a de Saint-Dash, Couthon e dos demais pilares do Comitê de Salvação Pública. A Paris que um dia tremera diante de seu nome agora se voltava contra ele. A Comuna, seu último reduto, tentou erguer-se em sua defesa, mas apenas 13 dos 48 distritos da cidade responderam ao chamado. O resto, esgotados, nauseados por um ano de sangue e delação, preferiram virar as costas. A revolução, afinal, também cansava de seus carrascos. Robespierre, o homem que condenara milhares à guilhotina sem pestanejar, agora corria como um animal acossado. Refugiou-se no Hotel de Ville, onde outrora planejara a queda de seus inimigos, mas as paredes que o abrigavam já não eram seguras. Na madrugada do dia 28 de julho, soldados leais à convenção arrombaram as portas. Não houve resistência heroica, nem último discurso épico, apenas o estalo seco de um tiro. Alguns diriam que foi o gendarme merda quem disparou, outros que o próprio Robespierre, em um gesto de desespero, tentará ceifar a própria vida e falhara, estilhaçando apenas a mandíbula. O rosto que um dia encarnara a virtude revolucionária agora jazia desfigurado, envolto em ataduras ensanguentadas, uma máscara grotesca de sua queda. Não houve julgamento. Não havia necessidade. A convenção já o declarara fora da lei, uma ironia cruel para o homem que escrevera as leis do terror. Em questão de horas, o tribunal revolucionário, a mesma máquina de morte que ele aperfeiçoara, condenou-o sem apelação. Junto de Saint-Just, o teórico frio da virtude, e Couthon, o paralítico que assinará sentenças com mãos trêmulas, Robespierre foi arrastado em um carro de madeira até a Place de la Révolution, hoje, Place de la Concorde, onde a lâmina da guilhotina aguardava, sedenta. O mesmo palco onde Danton caíra, onde a rainha Marie Antoinette fora vaiada, onde centenas de inimigos da pátria tinham seu pescoço cortado ao som dos Vivas a República. Agora, era a vez do incorruptível. Às 4 da tarde, a multidão rugia. Não mais em adoração, mas em ódio ou em um alívio doentio. Quando a lâmina desceu, não foi apenas um homem que morreu, mas um mito. O terror terminara. A convenção declarou a França salva do tirano e os jacobinos, outrora senhores absolutos, foram varridos como pragas. Uma nova era começava, menos radical, menos sangrenta, mas não menos instável. 5 anos depois, um general corsicano chamaria para si o manto da ordem que Robespierre predissera em seus delírios. A revolução só poderá ser consolidada por um homem forte. Napoleão não apenas consolidaria, ele enterraria os ideais de 1789 sob botas e canhões. Nas décadas que se seguiram, Robespierre foi transformado em monstro. Todos os excessos do terror foram jogados sobre seus ombros, como se ele, sozinho, tivesse inventado a violência revolucionária. Mas o século XX, com suas próprias sombras de totalitarismo, olharia para ele com outros olhos. Sim, o terror foi uma carnificina. Sim, Robespierre se deixou corromper pelo poder que jurara combater. Mas a França de 1793 estava à beira do abismo. Invasões estrangeiras, revoltosas em Vendée, traições em cada esquina. Em meio ao caos, ele acreditou, ou se convenceu, de que só o açoite poderia salvar a revolução. E por um tempo funcionou. Até que a máquina que criará o devorou. A questão permanece: foi ele um idealista traído por suas próprias convicções, ou um tirano que usou a virtude como máscara para a crueldade? A história não oferece respostas fáceis. Só nos deixa com seu último suspiro, ecoando sobre a praça, o som de uma lâmina caindo, e o silêncio que se seguiu.